Olá, estamos começando mais um Papo Saúdecast, o podcast da Clínica Santa Catarina. Essa clínica que está localizada no coração de Manaíra, aqui na Avenida Esperança. E aqui é sempre um espaço de discussão, de educação, para estar informando vocês sobre saúde, bem-estar, qualidade de vida. E o assunto de hoje aqui comigo é sobre cabelos. Para falar sobre esse assunto, eu convidei a especialista, a doutora Rosa Maria. Seja muito bem-vinda, doutora, aqui ao nosso espaço. Então, é um prazer vir aqui para esclarecer todas as dúvidas dos pacientes, principalmente nesse assunto, que é o assunto de cabelos, que é uma queixa tão procurada no consultório no nosso dia a dia. Doutora, e a gente sabe, né, e a senhora muito mais do que eu, assim, esse assunto de cabelo vai muito além da estética, né? As pessoas quando vão cuidar de cabelo, vai muito mais além, mexe com muita coisa, com autoestima, mexe com tudo um pouco. E às vezes a gente acha que cuidar de cabelo é algo superficial, mas não é, né? Às vezes é algo mais complexo. E aí, para a gente começar perguntando, eu separei aqui algumas perguntas que eu acredito que a senhora deve ouvir muito no seu consultório, mas nunca é demais a gente falar, orientar, na verdade, e reforçar essas pessoas. Eu vou começar perguntando quais são esses principais fatores que podem afetar a saúde do cabelo, né? Então, são vários os fatores que podem interferir na saúde capilar, como, por exemplo, uma dieta inadequada, pobre em nutrientes, poluição, a exposição solar, o uso de química no cabelo, alisamentos, tinturas, a frequência de lavagem dos fios e também até algumas doenças internas, como anemia, uma tireoidopatia ou então a deficiência de vitamina D. Tudo isso pode interferir na nossa saúde dos fios. Doutora, a alimentação que a gente faz no dia a dia, né? Ela está ligada também à saúde do cabelo? Porque, assim, a gente hoje está muito preocupado com essa questão de ter uma alimentação boa, mas às vezes a gente também segue umas dietas, às vezes, muito restritivas, né? E tem gente que não segue dieta nenhuma e o cabelo também está ótimo, e aí gera muita inquietação, não é verdade? Mas a saúde, o que a gente consome aqui no dia a dia, está totalmente ligado também com a saúde do nosso cabelo? Sim, claro. Então, a gente deve tentar se alimentar bem, o máximo que a gente puder, porque é uma dieta pobre em nutrientes, né? Aquela pessoa que se alimenta somente de alimentos ricos em açúcar, gordura, não ingere verduras, frutas, legumes. Então, ela pode ter, sim, uma deficiência nutricional e isso aí interferir na saúde dos fios. Uhum. Em relação a vitaminas, a suplementos também, alguns suplementos específicos, às vezes a pessoa, na correria do dia a dia, não consegue ter uma alimentação balanceada, saudável. Às vezes até acha que tem, né? Mas quando vai ver ali realmente o que colocou no prato, ela não está rica em tudo que a gente realmente precisa para nutrir nosso organismo e principalmente nosso cabelo, que é o assunto aqui de hoje que a gente está falando. Já existe no mercado vitaminas, suplementos específicos para essas pessoas que têm problemas de cabelo, né? Tá ali diariamente fazendo essa ingestão? Olha, Luiz, eu não costumo, assim, de forma rotineira, prescrever suplementos para os pacientes sem avaliar a história, sem pedir exames laboratoriais antes, que realmente a gente consiga visualizar uma deficiência de algum nutriente, como a deficiência de ferro, ou então a deficiência de vitamina D, da vitamina B12. Então, eu só prescrevo esses suplementos mais diante se o paciente realmente tiver uma deficiência confirmada laboratorialmente. Uhum. Nesse caso, só é possível checar através desses exames, né? Exatamente. E também ali naquela anamnese que a senhora faz também ali dentro do consultório, também já é possível identificar alguns problemas capilares. Sim, claro. Tá. Em relação, a senhora, fiquei curiosa que no início a senhora falou, né, dessas possíveis queixas que as mulheres têm em relação ao cabelo, pode também estar ligado a essa questão da frequência de lavar os cabelos. Eu sabia que nem que tudo é veneno, né? Nem tudo a gente pode estar fazendo em excesso. Mas tem muita gente que acredita que quanto mais lavar o cabelo, melhor, porque o cabelo não fica oleoso, porque o cabelo está limpo e ele estaria ali saudável. Mas existe algo que... Um número certo. Sim, que realmente existe um tempo ideal para lavar cabelo, uma quantidade ideal para lavar cabelo. Então, certo. A quantidade, a frequência de lavagens dos fios depende de cada paciente. Depende, na verdade, do tipo de cabelo. Se o cabelo ela é mais
ressecado, né? Geralmente os cabelos cacheados, crespos, eles tendem a ser mais ressecados. Os cabelos tratados quimicamente também tendem a ser mais ressecados, né? Se o cabelo é mais oleoso, com a raiz oleosa e com a ponta mais ressecada. Então, a frequência de lavagem vai depender do tipo de cabelo. Os cabelos mais ressecados, a gente orienta uma frequência de lavagem menor. Já os cabelos que são oleosos, né? A gente tende a orientar que se lave mais. O que não pode fazer é, por exemplo, ficar sem lavar os cabelos muitos dias, porque isso aí pode acumular sujidade no couro cabeludo, levar ao problema de caspa e aí realmente contribuir para uma piora da queda de cabelo. Uhum. Aquele cabelo misto, que é bem difícil de lidar ali no dia a dia, né? Que seria a raiz mais oleosa e as pontas secas. Também tem alguma indicação de mais ou menos assim, de quanto lavar? Não, aí eu deixo a critério assim do paciente. Eu oriento, se ele está achando que o cabelo já está muito sujo, muito oleoso, então indica a lavagem. Geralmente, eu oriento a lavar em dias alternados, dia sim, dia não. Uhum. Em relação ao uso do shampoo, né, do condicionador, tem gente que não liga para isso, não liga para a marca, não liga se é de supermercado ou se é de farmácia, não checa ali o rótulo para saber se é ideal para o seu tipo de cabelo. Compra qualquer um, shampoo é shampoo. A gente até já ouviu falar nessa expressão, né? Qualquer shampoo tá valendo. Mas é bem assim ou não? A gente tem que ter esse cuidado, né? E se a gente não souber, de fato, procurar um dermatologista, né, especialista em cabelo, para ele nos ajudar nessa escolha. Como é, assim, é crucial também essa escolha do shampoo, do condicionador, para a gente usar no dia a dia? Então, vai depender, o tipo de shampoo vai depender também do tipo de cabelo. Aqueles cabelos que são mais ressecados, né, tratados quimicamente, eu sempre oriento o paciente a escolher um shampoo que faça uma lavagem mais suave, menos agressiva ao fio, que são aqueles shampoos que a gente denomina de low poo, no poo, que são os shampoos que possuem menos detergente, que são os shampoos sem sulfatos. Mas mesmo assim, eu sempre faço uma mescla. Deixo um shampoo mais suave e uma vez na semana a paciente vai usar um shampoo que tem uma detergência maior, porque senão aquele couro cabeludo pode acumular mais sujidades, porque esses shampoos, low poo, no poo, eles têm uma ação mais condicionante. Eles, assim, não retiram tanto a sujidade do couro cabeludo. Então, é importante que a gente faça uma mescla desses shampoos. A gente tem esses dois tipos de shampoo. Isso, para alternar. Até porque se lavar muito com esse agressor, né, digamos assim, pode até criar um problema que não exista, né? E vai criar... Eu acredito que tem muita gente que diz, não me dê com determinado tipo de shampoo. Já tem gente que gosta. Tem muito a ver aí com o tipo de fio ou, enfim, a maneira que esse paciente está usando também. Então, é como eu falei, vai depender do tipo de cabelo. Então, para esses cabelos mais ressecados, né, mais danificados, tem essa opção de shampoo mais suave. Já para aqueles cabelos mistos, oleosos, a gente também tem várias opções no mercado. Para cabelo mais oleoso, cabelo com a raiz oleosa e a ponta mais ressecada, certo? E aí também a gente vai mesclar, porque se ela ficar lavando todo dia com esses shampoos que são mais agressivos, né, que tem uma detergência maior, o cabelo também tende a ficar muito ressecado. E aí eu sempre alterno os shampoos. Em relação, né, as pessoas, né, que estão nos assistindo, e muita gente aí pode ter dúvida em relação à temperatura, até às vezes, da água, né? Nessa época que a gente está vivendo aqui, a gente está mais frio, né? E a gente tende a usar ali água quentinha, água morna, tem gente que água pegando fogo mesmo, e não lava o cabelo, como consequência também o corpo, com água fria, e sim água quente. Existe algum mito ou verdade sobre lavar o cabelo com água quente, água morna, água fria? Então, a gente deve priorizar a lavagem do cabelo com água morna ou então mais fria, porque a água quente, ela tende a danificar mais os fios, a deixar os fios mais ressecados. Então, é importante que durante essa lavagem a gente não utilize uma água tão quente para lavar os cabelos. Doutora, tem gente também que toma banho super rápido, né? E aí precisa ter um compromisso, enfim, vai lá,
vou secar meu cabelo com um secador, né? Muitas vezes secador não profissional, todo mundo tem um secadorzinho em casa. E aí tende a secar ali o cabelo mais rápido, ou enrola ali na toalha, faz até uma fricção, né? Até um pouco mais forte para poder estar secando ali o cabelo. Existe um modelo ideal, ou uma sugestão ideal da secagem do cabelo? Acredito que a senhora pode até responder que o ideal seja cabelos ao vento, né? Mas é a realidade que hoje em dia a gente não tem esse tempo, né? Para realmente, muitas vezes, esperar o cabelo secar naturalmente. Então, a senhora poderia dar alguma dica de como secar o cabelo? Sim, então, logo quando a gente lava o cabelo, o ideal é que não, quando for enxugar com a toalha, não faça uma fricção tão forte. A gente dê leves batidinhas no cabelo, certo? Antes da secagem, a gente pode, com o secador, eu falo, a gente pode aplicar um protetor térmico, existem várias opções no mercado. E aí, depois desses fios estarem protegidos, a gente pode utilizar o secador. Se você não quer deixar o fio tão liso assim, você inclusive pode usar no modo frio, só para dar aquela secada. Se realmente quiser deixar o cabelo mais liso, eu oriento também que faça uma distância de 15 centímetros do secador para o fio, né, para a agressão não ser tão direta ao fio do vapor quente. Porque tem do gente secador. que bota diretamente no cabelo, né? Exatamente. Entendi. Em relação a essas questões aí falando mais para a parte mais de tratamento, outras partes mais chatas aí, que seria, tudo isso a gente falou um pouquinho mais de prevenção, mas em relação às quedas capilares, né? Acho que deve ser aí o campeão, talvez, de queixa quando os pacientes devem lhe procurar no seu consultório sobre quedas de cabelo. Existe alguma causa mais comum que causam essas quedas capilares, doutora? Sim, a queda de cabelo é uma queixa bastante frequente no consultório, de fato. E aí a gente sempre senta, conversa, né, uma história bem detalhada para a gente conseguir detectar nessa história algumas possíveis causas, né? As principais causas de queda de cabelo no consultório são o eflúvio telógeno e a alopecia androgenética, que é a calvície, certo? O eflúvio telógeno pode ser causado por medicamentos, pós-parto, pós-cirurgias, como a cirurgia bariátrica, pós-infecções febris, como dengue, covid, chikungunya, pós uma perda de peso importante, dietas muito restritivas, certo? E a calvície, ela é um tipo de queda de cabelo geneticamente determinado em indivíduos que são predispostos a ter esse tipo de queda de cabelo. E assim, às vezes mulher não gosta de perder cabelo, nem mulher nenhuma, mas acho que mulher ela fica mais desesperada, né? Quando isso começa a acontecer. E às vezes a gente até adia, faz, não, é uma queda normal. A gente vai buscar lá no pai, né? No Google, antes de procurar o profissional. Não, até 100 fios por dia. Ninguém vai estar contando o fio, né? Na verdade. Mas tem como distinguir, doutora, sobre a queda de cabelo normal e aquela queda de cabelo que requer mais atenção de realmente na hora de procurar um especialista na área? Sim, tem sim. Então, normalmente, existe uma queda de 100 a 150 fios por dia, certo? É o que a gente espera. Aí, quando no consultório, a gente tem como avaliar por um teste simples se o cabelo da paciente está caindo em grande quantidade realmente, que é através do teste da tração. Eu divido o cabelo e aí faço pequenas trações no cabelo para ver a quantidade de fios que estão se soltando. Então, geralmente, numa mecha de 50, se 10% dos fios caírem, em média, a gente já considera uma atração positiva, certo? E aí a gente precisa realmente conversar para detectar o que é que está fazendo esse cabelo cair. Em relação à alopécia, né? Que a senhora falou aqui, quais seriam esses possíveis tratamentos que são disponíveis hoje no mercado? Então, a alopécia, na verdade, é um termo bem geral. Existem vários tipos de alopécias, certo? A gente divide basicamente em alopécias cicatriciais e não cicatriciais, certo? As alopécias não cicatriciais são aquelas que são reversíveis. O paciente não tem uma perda definitiva dos fios.
Já nas alopécias cicatriciais ocorre uma perda definitiva. Em alguns casos, se a gente interferir com o tratamento de forma precoce, a gente consegue reduzir essa perda, certo? Mas é basicamente isso. A gente tem que primeiro identificar qual o tipo de alopécia para seguir com o tratamento. Uhum. E tem muita gente que às vezes está ali com o cabelo saudável, né, aparentemente saudável, sem queda, mas resolve fazer aí tratamentos químicos no cabelo, que hoje em dia, assim, a gente teria que fazer só um podcast sobre isso, né, porque é um universo. E aí toda vida tem um produto novo no mercado que não dá nem para acompanhar os alisamentos, com formol, sem formol. Quais são os riscos, né, doutora, que esses tratamentos... e muitas vezes, hoje em dia, as pessoas até estão ignorando os testes de mecha, que aqui se tivesse até uma profissional dessa área de cabeleireiro, poderia até explicar melhor. As pessoas não fazem mais testes, não fazem nada, estão aplicando o produto diretamente no cabelo e depois vão chorar as pitangas, né, para o dermatologista. Mas quais são os riscos de uso desses produtos que estão aí no mercado? Qual seria a orientação básica que a senhora poderia dar a essas pessoas, né, que estão aí brincando com o seu cabelo, né? Então, esses alisamentos, toda essa química utilizada nos cabelos, ela provoca danos principalmente à haste capilar, né? A haste se torna mais frágil, mais suscetível à quebra, né? Geralmente chega um paciente no consultório com aquele corte químico, é aquele corte que ocorre no meio do fio e não da raiz. Então, a paciente chega com aquele cabelo todo quebradinho pela metade. Então, assim, tem que realmente, ao fazer esse tipo de química, avaliar o produto que está utilizando, o profissional que ela procurou, buscar antes referências, antes de realizar esse tipo de tratamento nos fios. E aí, pegando até o gancho, né, dessa linha que a gente está conversando, no mercado também existem muitos tipos novos, né? Secador, chapinha. Dá para condenar tudo, doutora? Ou dá para se ter uma orientação de usar corretamente esses produtos que realmente nos deixam mais bonitas, né? Então, assim, não dá para condenar todo mundo, não. Tem alguma forma de usar corretamente para a gente tentar, pelo menos, minimizar alguns riscos? Então, antes de realizar em casa, secar com secador, secar com uma chapinha, sempre tentar utilizar um protetor térmico antes de utilizar, né? Ou o secador, a chapinha, e sempre tentar manter os fios hidratados, pelo menos uma vez por semana, tentar hidratar os cabelos em casa, e uma vez por mês, e fazer uma hidratação mais profunda nos fios, certo? Eu sempre oriento assim, tentar realmente hidratar mais, cuidar mais dos cabelos. E a gente sabe que também essa questão do nosso dia a dia, muito corrido, como a senhora já bem explicou aqui, afeta, né? Porque a gente se alimenta ali um pouco mal, isso vai refletir também já no cabelo, como a senhora falou. Mas tem alguns fatores que não dá para a gente palpar. Por exemplo, um deles é o estresse. A gente falando aí muito de estresse, se a gente fosse fazer uma pesquisa rápida, quem tem estresse ou níveis de estresse ao longo do seu dia ou ao longo da sua semana, acho que era quase 100%, né? Quase todo mundo tem. Mas, de fato, a medicina aí já comprovou que o estresse, ele também afeta a saúde do nosso cabelo. Se sim, como é que isso acontece, né? Então, para o estresse provocar queda de cabelo, tem que ser um estresse, assim, bastante importante. Antes de atribuir uma queda de cabelo ao estresse, eu tento investigar todas as possíveis causas antes, não é? De dizer, não, essa queda foi devido ao estresse, porque também não é um estresse do dia a dia. Como eu já falei, é um estresse realmente importante que pode levar a essa queda. Entendi. Em relação à água do mar, piscina, tem cuidados específicos, a gente estava falando aqui de chapinha, secador, mas não, um cabelo saudável não tem problema nenhum, não precisa também ter esse excesso de cuidado. Eu posso tomar banho de mar tranquilamente, tomar banho de piscina tranquilamente, cheguei em casa, lavou, tá tudo certo. Ou tem uma atenção especial? Não, então, se você for se expor ao sol, eu sempre oriento o paciente a usar chapéus, bonés, né, para evitar proteger os fios do calor, da exposição solar, não só em relação
ao cuidado com o fio, mas cuidado com a pele. E hoje em dia também existem várias opções de produtos com proteção solar para os cabelos. Então, acho essa proposta bem interessante, que a gente sabe que a exposição solar também é um fator que vai levar ao envelhecimento dos fios, né? E sempre, ao chegar de praia, piscina, lavar os cabelos, hidratar, não ficar com aquele cabelo sujo, né? Por bastante tempo, sem remover aqueles resíduos, né? De praia, de piscina. Sempre ao chegar, tentar lavar, hidratar mais os fios e procurar também usar proteção física ao se expor, e também pode buscar esses produtos que têm o FPS para o cabelo, a proteção solar. Eu até vou casar essa pergunta, porque assim, acredito que tem muita gente que está nos assistindo que pratica atividade física ao ar livre, né? Então, principalmente as mulheres que são vaidosas. Homem não liga muito. Eu acho que talvez homem deve lavar o cabelo todo dia, até por ser mais curtinho, ser mais prático. Mas para a mulher, quando a gente fala fazer atividade física diariamente, né? Ir para academia diariamente, correr na praia diariamente, o cabelo não tem como estar intacto, né? E aí é um problema. Então, muitas fazem o quê? Prende, bota um boné, ou dá uma secadazinha quando chega em casa, mas não lava todo dia. Já tem outras que lavam todos os dias. É um desafio. Teria alguma recomendação? Sei que a senhora não vai ter a mágica, mas assim, teria alguma recomendação para essas mulheres e esses homens também, né, que são vaidosos, ao praticar atividade física todos os dias, que aí, obviamente, o couro cabeludo fica lá, né, suado também. Claro, então a gente tem algumas dicas sim, certo, que eu oriento os pacientes, porque o suor ele pode danificar os fios. Então, eu sempre recomendo aos pacientes que tente treinar com o cabelo preso, ou com tranças, ou com coque, ou com o cabelo preso na forma de rabo de cavalo, né? Sempre dá preferência aquelas ligas de prender o cabelo de tecido, né? Evitar de metais, né? Que possam danificar a haste do cabelo. Antes de prender, pode usar também leave-ins, né? Que são aqueles óleos que ajudam a hidratar mais o fio. E ao chegar em casa, não permanecer com o cabelo suado, né? O recomendado é que lave o cabelo, condicione e aí deixe secar. Doutora, em relação à caspa, né, no couro cabeludo, ainda é um problema muito recorrente em consultório, e também até queria que a senhora até esclarecesse. Tem mulher que tem muita caspa, talvez, e nem saiba, né? Às vezes descobre numa consulta dessa com o dermatologista de rotina, que só é vista lá no seu equipamento, que agora eu esqueci o nome, é o dermatoscópio. O dermatoscópio, que é super importante, que ela vê tudo, minha gente, no dermatoscópio dela. A caspa é um problema recorrente? Bastante frequente no consultório. Na verdade, a caspa, ela é proveniente da dermatite seborreica, né? Que é uma doença inflamatória que tanto acomete o couro cabeludo como a pele, né? Sendo que tem pacientes que só têm a caspa no couro cabeludo. E aí o paciente tem que entender que essa é uma doença crônica, recorrente, e que a gente sempre precisa tratar por meio de shampoos anti-caspa, por meio de loções à noite, certo? E aí, na verdade, quem tem caspa, essa doença ela é recorrente, ela não tem cura, você faz um tratamento, mas ela pode voltar depois? Isso, ela não tem cura, ela tem controle. Então, o paciente, ele tem que ter em mente isso, que se ele parar de tratar, a caspa volta. Então, a gente, por exemplo, se o paciente tem uma caspa bastante intensa, eu oriento, olha, você pode lavar o cabelo em dias alternados com esse shampoo anti-caspa e nos outros dias com o shampoo da sua preferência. Eu oriento só a lavagem do couro cabeludo, porque o shampoo anti-caspa, geralmente, ele resseca muito o fio. E aí, deixa aquela espuma lavar o comprimento sem aplicar o shampoo mesmo no fio, certo? E aí, à medida que a caspa for melhorando, for diminuindo a intensidade, a gente também pode espaçar as lavagens com esse shampoo anti-caspa, certo? Mas o paciente sempre vai precisar usar algum shampoo ou loção que tente controlar esse problema. E em relação, doutora, a essas novas tendências, né, que estão surgindo no mercado, tanto de equipamento,
novo, como também de medicação. Tem muita novidade na área capilar, né? Na área para cuidar dos cabelos, tanto essa parte de equipamento, quanto na parte também ali medicamentosa. Sim, existem sim. Mas como eu te falei, vai depender muito do tipo de alopecia. A gente tem diversos tratamentos hoje em dia, com laser, LED-terapia, mesoterapia, MMP, que é a microperfusão de medicamentos percutânea, né, no qual a gente vai injetar alguns tipos de medicamentos que vão fazer o cabelo crescer, engrossar o fio, mas isso tudo depende de uma avaliação prévia, certo? E aí vai depender do tipo de queda, da indicação do paciente. Hoje a gente tem muitas opções de medicamentos tópicos, orais, e aí vai depender muito do tipo de queda, da história mesmo, do paciente, se ele tem indicação ou não de usar aquele determinado medicamento. Entendi. E tudo isso é realizado lá na Clínica Santa Catarina. Vocês Exatamente. conseguem fazer todos esses testes, Conseguimos. essas aplicações, tudo tem lá. Exatamente. E aí eu acho até importante a senhora fazer um alerta, porque assim, quem tá com problema de queda, né, voltando lá pro problema de queda capilar, tem muita urgência, né, quer resolver o problema para ontem, e até a gente entende, né, porque é meio desesperador quando seu cabelo tá lá caindo, que é um dos principais fatores aí de visita ao seu consultório. Mas eu acho importante a senhora até chamar a atenção de quem está nos assistindo que o tratamento não é tão simples e tão rápido. Existe, né? Tem tratamento, mas tem muita gente que quer esse tratamento para ontem e às vezes tem que ter paciência, né? Exatamente, Heloísa. Às vezes o tratamento é algo bastante demorado. A gente não vê resultados assim do dia para a noite, porque também depende do mecanismo de ação da droga, do tanto de tempo que a gente vai utilizar aquele medicamento. Por exemplo, os pacientes com calvície, a gente sabe que alguns medicamentos a gente começa a ver os primeiros resultados com 4 meses e o resultado máximo com 1 ano, alguns medicamentos até 2 anos. Então, tem que ter realmente paciência e persistência no tratamento, porque às vezes quando a gente interrompe, acaba perdendo os resultados já adquiridos. Então, tem que ter ciência disso, que muitas vezes aquele tratamento vai ser um tratamento para o resto da vida. E aí tem que se habituar, né? E também acompanhar as novas tendências. E aí, doutora, passe esse recado aí pra gente, para quem está nos assistindo. A gente está chegando ao final aqui da nossa conversa, do nosso bate-papo. Já deixa aqui de portas abertas para novos assuntos, né? Novos temas que a gente precisa tratar aqui para estar alertando as pessoas que estão em casa. Mas deixa um recado para quem precisa. Todo mundo precisa cuidar bem do seu cabelo, né? Então, deixa um recado com muito carinho para quem está nos assistindo de ter esses excelentes cuidados e, obviamente, também de procurar uma profissional especialista na área, né? Não praticar ali o autocuidado, que muitas vezes pode ser muito desafiador e também pode doer caro no bolso, né? Então, é o que eu sempre oriento os pacientes diante da queixa de queda de cabelo. Não hesite em procurar uma ajuda especializada. E Heloísa, a gente sabe que tempo é cabelo. Às vezes a gente acaba demorando muito a buscar uma assistência médica adequada e quando vai ver já está uma queda de cabelo mais avançada, né? Mais difícil de tratar. Então, quanto mais precocemente a gente busca essa ajuda, maiores são as chances de tratar com sucesso. Doutora Rosa Maria, muito obrigada, viu, por estar aqui esclarecendo, tirando as dúvidas de quem está nos assistindo. Deixa aqui as portas abertas para a senhora voltar. Em outros momentos também está falando sobre outro assunto. Acredito que foi muito enriquecedor e esclarecedor para quem está nos assistindo. Ou seja, cuidar do cabelo, né, é um investimento necessário, né, porque molda, nos dá autoestima, né, e tá ali, a gente realmente tem que fazer as pazes com o espelho, não é verdade? É verdade, Heloísa. Então, gente, a gente vai ficando por aqui. Lhe agradeço demais, doutora, e até a próxima edição do Papo Saúde Cast da Clínica Santa Catarina.